Você já se perguntou como, no meio de um deserto quente, com areia em todo lugar, os egípcios conseguiram levantar umas pedras tão grandes quanto um prédio de 10 andares? Pois é, meus amigos, eles não estavam apenas fazendo castelinhos de areia. Estamos falando das pirâmides de Gizé. E meu amigo, tem muita coisa estranha acontecendo ali. Sabe aquele momento em que você olha para algo e pensa, isso aí foi obra de uma civilização super inteligente ou de um pessoal que estava só tentando impressionar? Pois é mais ou menos o que a gente pensa olhando para as pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior de todas, era originalmente 146 metros de altura. Para você ter uma ideia, é como se fosse um prédio de 50 andares, só que feito de pedra. Não tem elevador. Imagina o tanto de escada que essa galera subia, sério. Pessoal muito fit, né? A maldição dos faraós. Quando abriram a tumba de Tutancâmon em 1922, o arqueólogo Howard Carter e sua equipe desencadearam uma série de mortes bizarras e misteriosas. O financiador da expedição, Lord Carnarvon, morreu logo depois de uma infecção estranha. Na hora da morte dele, todas as luzes do Cairo apagaram, e o cachorro dele, que estava na Inglaterra, começou a uivar e morreu na mesma hora. A galera começou a achar que a maldição dos faraós era real, uma praga destinada a quem ousava perturbar o descanso eterno dos reis. Mas a ciência deu uma de estraga-prazeres e disse que provavelmente foi culpa de fungos e bactérias presos na tumba por séculos. Mesmo assim, não deixa de dar aquele arrepio, né? A real é que as pirâmides eram o cartão de visita do faraó pro além. Era tipo uma mansão ostentação para garantir que o cara ia ser tratado como rei até na vida após a morte. Além disso, elas eram cheias de câmaras secretas, passagens malucas e um monte de armadilhas para proteger os tesouros. Quem entrava, não saía mais. Dizem que quem ousava mexer nos túmulos acabava pagando com a própria vida ou tendo azar para a vida toda, mas a verdade é que os egípcios eram os nerds da engenharia antiga. E sua mão de obra eram os escravos. Eles sabiam de matemática, alinhamento com as estrelas e outras paradas curiosas que deixariam até hoje muito arquiteto confuso. A pirâmide de Quéops é a maior pirâmide do Egito, com 146 metros de altura e base quadrada. Construída por volta de 2580 a 2560 a.C. Pirâmides de Khafre é a segunda maior pirâmide do Egito, tem cerca de 136 metros de altura, um pouco menor que a de Quéops, que tem 146 metros. Pirâmide de Miquerinos, a caçulinha do trio de Gizé, altura original 65 metros, construída por volta de 2510 a.C., foi erguida para o faraó filho de Khafre e neto de Quéops. Pirâmide de Djoser, com aquele estilo escadinha, considerada a mãe de todas as pirâmides, a estrela que lançou a moda faraônica. Sem ela, nada de Quéops, Khafre e Miquerinos brilhando no deserto. Maldição da pirâmide. Lenda diz que a pirâmide de Gizé. A ideia de que a sua abertura pode desencadear uma maldição também apareceu após a morte de algumas pessoas que se aventuraram nas pirâmides. Disse que quem violasse o descanso eterno dos faraós enfrentaria punições sobrenaturais. No entanto, as mortes não podem ser atribuídas diretamente a qualquer tipo de maldição, mas muitas dessas histórias se popularizaram devido ao mistério envolvido. Vingança das almas dos faraós. Uma teoria que se espalhou nas primeiras décadas do século XX sugeria que os faraós, temendo a violação de seus túmulos, deixaram mensagens ameaçadoras para aqueles que se atrevessem a entrar. A ideia era de que, ao perturbar as tumbas, os arqueólogos ou saqueadores seriam alvo da vingança das almas dos mortos. Muitos relatos de arqueólogos que sofreram infortúnios ou doenças levaram a teoria a ganhar força. A maldição do Livro dos Mortos. No Livro dos Mortos, que era um guia para a vida após a morte no Egito Antigo, existem várias referências a punições para aqueles que desrespeitassem os mortos ou violassem túmulos. Acredita-se que os egípcios criaram essas histórias para proteger seus túmulos de ladrões e garantir que seus corpos e bens fossem respeitados na vida após a morte. O mistério das pragas. Também há histórias de maldições ligadas a certos artefatos egípcios, que supostamente trazem maldição para quem os possuir ou tocar. Por exemplo, algumas peças de antiguidades encontradas nas pirâmides e tumbas faraônicas são tidas como amaldiçoadas, especialmente se alguém tentar levar algo que originalmente estava no túmulo de um faraó. Embora muitas dessas histórias envolvam superstição e mistério, elas desempenharam um grande papel na atração de turistas e curiosos, além de alimentarem o fascínio pela cultura egípcia.